Dia. Vamos ver o que a gente tem aí. Isso é importante só para a gente ver os abusos complicados, né? Então, que segundo Tessalonicenses 2 vai tratar do assunto dizendo o seguinte: irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês, atenção, que não se deixe abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, ou por cartas supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Ou seja, já havia problema naquele tempo. No tempo de Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, que é do ano 51, Paulo já está dizendo, ó, pessoal, não fique ouvindo o cara que está dizendo que o fim do mundo chegou, como se, não, ele está dizendo que foi uma profecia, está dizendo que foi carta, não tem nada disso, não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, filho da perdição. Esse se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Não se lembra de que quando eu ainda estava com vocês, costumava falar essas coisas, e agora vocês sabem o que está detendo, que o texto não diz o que é, né? Para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado daquele que agora o detém. Pode ser a vontade divina, pode ser o Espírito Santo, pode ser decisão de Deus, tem muitas possibilidades. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e destruirá para a manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, né, e com sinais e maravilhas enganadores, que é uma ênfase clara, né? E fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade, que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Decepção quando a profecia é totalmente vazia. O que acontecia na igreja primitiva é uma realidade que tem acontecido durante os muitos anos. Por isso a gente tem que tomar... Quando começou a pandemia, uma pessoa desesperada me liga falando: ô, professor Sayão, eu estou ouvindo falar e que agora é o fim, não tenho o que fazer, estou largando tudo, vou correr para o meio do mato que o anticristo está chegando. É isso mesmo? Eu falei: não é isso. Mas eu joguei, eu vi não sei quem, alguém me mandou um negócio da internet, eu vi um vídeo e tal. Então, por que isso é sério e problemático? Porque pessoas desobedecendo o segundo Tessalonicenses tomam uma atitude indevida e prejudicam a sua vida, prejudicam uma série de coisas, têm atitudes totalmente fora de lugar, né? As profecias que nunca se cumpriram, sempre aconteceu na história esse negócio do pessoal falar que, imagina pessoal, quando foi a mudança do ano 900 para o ano 1000, você não faz ideia da loucura que foi. No fim de cada século acontece, né, fundamentados em leituras erradas, são posturas alarmistas, prejudicam a vida de muita gente e atraem pessoas sem doutrina e sem conhecimento, pessoas de fato atingidas por isso. E aí você tem, né, várias, aí teve um sujeito nos Estados Unidos aí, que falou várias vezes sobre luas de sangue, cada ano dava uma revisada no negócio, faziam uma avaliação, né? O que a gente deve pensar em termos de um equilíbrio bíblico, né? Não se baseie em profecias não bíblicas para lidar com escatologia. O fulano de tal diz isso, não sei quem, teve um cara lá na ilha de Patmos que teve uma visão, não sei quem, não sei aonde falou isso. Esqueçam, isso não tem fundamento. Nada de alarme nem de desespero, nenhuma profecia foi escrita com esse propósito. Ao contrário, uma comunidade de cristãos, majoritariamente de escravos, que está apanhando o tempo todo. Você acha que esses cristãos iam para a igreja no domingo? Eles reuniam domingo à noite, depois de apanhar o dia todo, e poder se reunir escondido para adorar a Deus. Não tinha a casa do Senhor, não tinha nada disso. E esse pessoal está preocupado por quê? Porque Jesus vai voltar, o Nero e o Domiciano estão pegando pesado lá de Roma,
A gente está apanhando todo dia, vários dos nossos morreram, e se eles morreram, como é que vai ficar a vida deles no fim? Eles estão com dúvidas sobre isso. Os livros e os textos estão escritos para consolar, confortar e dar esperança. Então, a gente precisa ter essa percepção. Avalie as profecias bíblicas com cuidado e veja o conjunto completo. Atenção aos sinais das Escrituras é importante. O perigo maior em todos os textos é não se deixem enganar. Por quê? Porque o pessoal vai ser enganado. Não. Esteja preparado espiritualmente. Essa que é a questão. Não importa quando Cristo vem mesmo, o que importa é como está a sua vida. Esteja preparado a todo tempo. E por mais que tenhamos tribulação, problemas, dificuldades, o que a Bíblia promete? A vitória será do Senhor. Aleluia. Entendeu? Até a morte para o cristão é formatura, é vitória, desfecho. Não tem o que temer nem ficar apavorado. Como a gente mostrou, a escatologia envolve o já, ainda não. O reino já veio, mas vai vir na sua plenitude. A gente precisa ter essa percepção, conforme a gente mostrou para vocês. E, consequentemente, qual é o problema de quem lida com profecia, na maior parte das vezes, na realidade brasileira? É ver escatologia só de que ponto de vista? Futurista. Eu quero saber quando é que Cristo vem e qual é o tamanho da cama de descanso que eu vou ganhar do lado de lá. Quero ver qual é o tamanho do bombom que eu vou comer nas ruas de ouro da Nova Jerusalém. A mensagem escatológica do Novo Testamento, ela vai numa direção um pouco diferente. O que a gente vê? Olha que coisa interessante. O reino de Deus proclamado, olha o livro de Atos. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se, eles deu muitas provas indiscutíveis que estava vivo. E apareceu por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Quando eles começam a pregar, Filipe prega lá em Samaria as novas do reino de Deus. Atos continua enfatizando isso. Também na primeira viagem de Paulo, missionária, né? No capítulo 14, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. O reino de Deus aparece em Atos 19, quando Paulo está em Éfeso, em Atos 20, quando ele encontra o pessoal da igreja de Éfeso em Mileto, em Atos 28, quando ele está preso em Roma, desde a manhã até a tarde, ele lhes deu explicações de testemunho do reino de Deus e pregava o reino de Deus. Você percebe? Em Atos, direto, o assunto é pregar o reino de Deus. E que reino é esse? Se de um lado a escatologia é futurista, são profecias sobre o futuro, a escatologia também é inaugurada, é presente. Então ela é sal e luz. O reino de Cristo, futuro, a vinda de Cristo vai acontecer e a gente é chamado a quê? É chamado a construir o reino que virá na sua plenitude já agora. Certa vez, Lucas 17, tendo sido interrogados pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, ele respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês, ou dentro de vocês. Então, esse reino está presente na nossa vida. Aí é o lado mineiro do Novo Testamento. O reino vem quietinho, comendo pelas beiradas. O aiso, né? Ele vem da maneira assim que ninguém, não é visível, não é fazendo balbúrdia, ele vem assim, né, de uma maneira que ninguém. E em 1 Coríntios, então virá o fim quando ele entregar o reino a Deus o Pai, depois de ter destruído o domínio, autoridade e poder. As duas coisas são enfatizadas. O que a gente então deve entender? Que muitas profecias do Apocalipse se cumpriram no tempo de João, mas ainda terão um cumprimento pleno na ocasião da segunda vinda de Cristo. Então você tem como se fosse um elemento introdutório presente num padrão de comportamento das forças de oposição ao reino de Deus. Os perseguidos sabiam que o reino chegaria, porque eles têm a promessa que vem lá de Êxodo, que eles seriam um reino e sacerdotes,
que eles exatamente fariam essa função que era plano de Deus lá atrás, esse reino vindouro. Aliás, para você entender Apocalipse, você tem que estudar 2 livros, Gênesis e Êxodo, porque o Apocalipse é o retorno. E olha o que diz Apocalipse: ele nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai, a ele sejam glória e poder para todos sempre, amém. Eis que ele vem com as nuvens, todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele, assim será, amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Está vendo? Não é o que era, o que é e o que será, é o que há de vir, por causa da história, por causa da ênfase do que aparece lá. Apocalipse 5, ao recebê-lo, é muito impressionante esse texto, porque ele vai mostrar que não só Jesus é rei, no sentido de alcançar a igreja e alcançar os povos, mas de toda a criação. Então os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostram-se diante do Cordeiro, e cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são a oração dos santos, que estão sofrendo perseguição na época romana, e que morreram nessa situação tão complicada. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro, de abrir o seu selo, pois foste morto, com teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Por que isso é importante? Porque é Roma que faz isso. Roma compra escravos e compra gente de todas as nações. Agora está dizendo que quem faz isso é o Cordeiro que é o leão e que venceu. E esse povo que é escravo, que não tem direito, que não vale nada, agora é chamado de reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. É esse o enfoque que aparece aí. Então, nós temos a vitória do reino na 7ª trombeta do Apocalipse. O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, ele reinará para todo sempre. Roma e Egito têm fim, mas o reino do Senhor será vencedor. E aí, o que acontece? À medida em que a gente aguarda a grande festa do reino, o nosso chamado é fazer diferença, sendo o reino, sendo sal e luz. Por quê? Porque agora veio a salvação, o poder e o reino de nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, pois são lançados fora o acusador, os nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus, de noite, por trás do Império Romano, por trás do poder político, existe um poder satânico, um poder do mal, que é vencido poderosamente, e aí a gente chega no ponto que envolve a nossa vida. Vocês imaginam só os discípulos de Jesus, conhecendo o Antigo Testamento, saudades do reino de Davi. Jesus chegou, Jesus é o cara. Esse cara calou a boca dos fariseus. Esse rabino fechou a conversa com os saduceus com facilidade. Rapaz, você viu como ele levantou o paralítico, ele curou o cego, ele ressuscita morto, não tem para ninguém, ele vai ser o rei. Na próxima viagem para Jerusalém, ele vai chegar em Romano, acabou. E aí Jesus começa a falar a palavra bem-aventurados, que você conhece lá do Salmo: bem-aventurado aquele que não anda, tudo que ele fizer, prosperará. Estamos feitos, Jesus é o Senhor, vamos ganhar. Agora a coisa vai. E Jesus começa a falar do reino. Quando ele começa a falar, eu fico imaginando os discípulos olhando um para a cara do outro, falei: ih, caramba, viemos para a reunião errada. Jesus diz: bem-aventurados pobres em espírito, aqueles que no seu currículo de espiritualidade não tem nada para apresentar diante de Deus, chega de folha vazia, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados quer dizer, felizes e vencedores são os que choram, não só os que não reconhecem que não tem nada a oferecer, como que ficam tristes, porque não só têm consciência do seu pecado, mas ficam aborrecidos consigo mesmo. São insuficientes, então eles um dia serão consolados. Felizes e vencedores são os humildes, aqueles que não precisam provar nada para ninguém, nem vencer nada pela força humana, pois eles receberão a terra por herança. Por causa de um pedaço de terra, o sujeito mata o irmão de família, eles vão receber isso. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, aqueles que veem que falta justiça na vida deles e nesse mundo, e o sonho deles não é ter um carro a mais, não é ter uma casa mais bonita, eles têm outro tipo de sonho, eles foram
atingidos pelo reino. Bem-aventurados, pois eles serão satisfeitos. Bem-aventurado que trata os outros do jeito que Deus trata a gente, os misericordiosos, pois eles obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, que não têm coração dividido, que estão fascinados pelo reino, que estão encantados com ele. Eles vão ter o maior prêmio de todos, eles vão ver a Deus. Nada é mais extraordinário de ver quem me resgatou. Bem-aventurado os pacificadores, que são os que evangelizam, os que fazem paz entre os homens e entre Deus e os homens, porque eles são chamados, serão chamados filhos de Deus, eles são a cara do Pai, eles fazem aquilo que o Pai faz. Interessante que hoje temos os tretadores, e o texto fala dos pacificadores. Bem-aventurado, depois de dizer tudo isso, feliz e vencedor no reino. Sabe quem é que realmente é o rei do Apocalipse do reino? Sim, bem-aventurados são vocês perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa insultarem, perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Sabe por quê? Porque sempre o mundo teve na contramão. Então, eu vou dizer a bem-aventurança herética da minha parte: bem-aventurados os doidos, porque só eles entenderam o reino. Bem-aventurado quem está na contramão desse mundo, que deseja o que não faz sentido. Por isso que quando todo mundo estranhar e descobrir que você é doido, e você é mesmo, amém, irmão? O que você faz? Coxinha, brigadeiro, bolo, alegrem-se, regozijem, porque é grande a recompensa de vocês no céu. Porque foi assim que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. E aí, diante do desafio do reino, desse mundo mau, perverso, diabólico, que se opõe contra Deus, qual é a única coisa que Jesus pede para lidar com a realidade do reino de Deus? Só duas coisas. Vocês são o sal da terra, ou seja, não se corrompam, não entrem. Se o sal perdeu o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, a não ser jogado fora e pisado pelos homens. Eu espero que vocês não percam o sabor. Vocês não podem entrar no esquema. E sejam o quê? A luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade, um monte. Ninguém acende a candeia e coloca debaixo de uma vasilha, ao contrário, coloca no lugar apropriado, assim ilumina todos. Quer dizer, a vida dessa pessoa que invade o ambiente à sua volta através da sua maneira de ser, essa candeia que ilumina, que é exatamente essa que você está vendo. E aí ele termina dizendo: quer saber de uma coisa? Sabe como é que esse reino vence? Acho interessante. Tudo que é produzido pelo poder do Espírito no reino de Deus, que é autêntico, nunca deixará de trazer fruto no reino de Deus na vida das pessoas. Então assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que eles vejam o tipo de gente que você é, que tipo de vida que você leva, as boas obras, e aí eles glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. E aí a proposta bíblica é muito simples. Não deixe de viver a vida diária em função de uma proposta supostamente apocalíptica. Nunca foi orientação bíblica. Deus nos chama a viver uma vida comprometida com o reino presente. Escatologia, profecia não é só o futuro, é você vivendo o reino. A dor e a crise não devem produzir escapismo, mas compromisso com a misericórdia. Quando a gente vê as pessoas sofrendo, em vez de falar: está vendo, o anticristo, o demônio está aí, não, vai lá e estenda a mão para fazer diferença. Pratique as obras do reino. Esse é o momento de proclamar o reino. Muita gente está em busca de respostas. Eu achei tão interessante, quando começou a pandemia, o que eu vi de gente que nunca deu atenção a nada, tentando escutar alguma coisa pela primeira vez. Sempre tome cuidado, que há muita gente com má intenção, e a nossa postura sempre, meus queridos, é de esperança no reino, porque o reino vai ser vencedor. Amém. Deus abençoe.